Fala galerinha, boa noite. Vitor Pinho mais uma vez aqui no Instagram da Olenka Cosméticos para a gente começar mais uma incrível live nesse dia de hoje. Boa noite a galera que está chegando, todos muito bem-vindos. Mais uma vez um grande prazer estar aqui com todos vocês, nessa terça-feira para mais uma live incrível aqui no Instagram da Olenka Cosméticos. Bastante conteúdo para a gente poder compartilhar com vocês. Essa semana eu andei fazendo umas travessuras aí, vou compartilhar minhas travessuras que eu fiz com vocês. Então quem já me segue aí nas redes sociais já viu algumas coisas que eu andei colocando aí pra galera. Então, pra gente começar o nosso dia, eu vou colocar aqui o nosso Encontre Olenka.com, que é o nosso canal para localizar os produtos Olenka. O meu Instagram, vitorpinho.oficial, certo? A galerinha que tá entrando já acompanhar a gente aí. Tô vendo o pessoal, gente boa já chegando. Todos muito bem-vindos, boa noite. Vai ser legal a gente poder compartilhar a informação mais uma vez com vocês. Deixa eu dar boa noite pra galera que chegou aqui, Deixa eu ver aqui quem tá por aqui já. Nossa, já entrou uma galera, hein? Que legal. Deixa eu ver. Vanderleia Queiroz, Eujan, boa noite. Cabeleireira Júlia, Valéria Lopes, Evaniele Magela, Eliette Rinco, Bárbara Evelyn, Josilene Gomes, Olenka Jundiaí região, a galera da Olenka aí prestigiando a gente. Soraya Monteiro, Andréa Cavalcante, Estúdio Underline Vitória, Eunice Martins, Edna Santos, Mari 8896, Bezerra Sandra, Davidson, Eunice, Sueli Jesus, Verônica Santos. Caramba, quanta gente! Que legal! A Edna está perguntando como faz para comprar os produtos, para encontrar representante. Então, Edna, é assim, tem o Encontre Olenka que está fixado aqui na barra embaixo, Você clica no encontreolenka.com e lá você vai encontrar o distribuidor mais próximo. Coloca lá o seu CEP, a sua cidade, e ele vai te mandar pro distribuidor mais próximo. Galera de Mossoró, Bárbara Evelyn. Olha que legal, hein? Maria Lucas, Gilda, Beth, Catiane. Meu Deus, muita gente, que legal. Deixa eu compartilhar uma coisa legal que eu fiz. Coloquei nas redes sociais hoje, muito bom pra gente compartilhar. Vou começar a nossa live de hoje compartilhando essas 3 informações. Olha que legal. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de encontrar material nosso, Então aí eu consegui algum material. Então, uma coisa que a gente tem que poucas pessoas usam, que é o QR Code. Olha esse vídeo que legal. Ele provavelmente não chega com áudio para vocês, mas vai chegar com visual. Tudo bem? Vitor Pinho falando. Então, vou ensinar vocês a utilizar uma ferramenta incrível que é o QR Code dos produtos da Olenka Cosméticos. Então, agora o que eu vou fazer é pegar o nosso produto Royal Look. Então, eu vou utilizar o meu telefone para escanear o QR Code. Tá chegando já com vai áudio aparecer para vocês mim o vídeo? o atalho aqui na parte superior da tela. Dá um ok aí pra Eu mim. vou clicar no atalho, ele vai abrir o site da Olenka Cosméticos com a apresentação do produto da Royal Look. Logo em seguida nós já vamos ver o vídeo tutorial de passo a passo de como faz o alisamento com a Royal Look e todas as informações sobre o produto. Então é bem fácil para a gente utilizar. Então segue lá nas redes sociais, vitorpinho.oficial no Instagram. Grande abraço. Beleza? Esse foi o vídeo do QR Code. Pegar o eu publiquei nas minhas redes sociais.
Aí o outro vídeo, semana passada eu fiz uma live com o Rodolfo, tudo bem? Vitor e a Pinho gente tava falando de como encontrar o Tô nosso trazendo manual aqui para técnico. Aí eu fiz um vocês vídeo a também. informação de como a gente faz para encontrar o manual técnico da Olenka Cosméticos através do celular. Então eu vou clicar aqui no ícone do Instagram. Já estou no Instagram da Olenka Cosméticos. Do seu lado esquerdo a gente tem nos stories o manual técnico. Clica no manual técnico, arrasta para cima e ele já vai abrir o manual técnico, quarta edição, a edição mais atualizada e mais recente. Então nós temos aqui o sumário de apresentação de produtos, informações importantes sobre a marca, sobre Royal Look, associações, né? Todos os produtos, perguntas e respostas, solução de dúvidas, certo? Super legal. Toda a nossa linha vai estar aqui no manual à disposição de vocês. Ele, né? Sistema Blonde Tech, linha de finalização. E por último, eu fiz um videozinho de como, aonde tá a fala, bula, galera, né, da tudo bem? coloração da Olenka, Vitor Pinho né, falando. da MUP, que as pessoas Vim não trazer conhecem, mais uma né? dica super Então, legal para também tá vocês, aqui, ó, que é legal. como encontrar a bula na coloração MUP Color. Então eu vou abrir a caixa, retirar o tubo da embalagem e vou rasgar a lateral da caixa. Então à medida que eu rasgo a caixa, já começa a aparecer a bula da coloração, com todas as informações relacionadas à coloração. Aqui nós temos testes de mecha, diluição, tempo de pausa, a dupla função da coloração, que é coloração e tonalizante, só alterando a diluição, com tudo para vocês poderem utilizar a coloração da melhor forma possível. Bom, galera, então é isso. Preparei esse material aí durante essa semana, fiz essa traquinagem aí pra gente poder conversar melhor, né? Eu acho que é um material que é bem interessante pra gente poder se virar no dia a dia, né? Muitas pessoas às vezes perguntam pra gente, poxa, como é que faz, né? Tem essa ferramenta, eu não sabia, não encontrava. Então agora tá aí, eu fiz um vídeo para que a gente pudesse, quem quiser, entra lá no meu Instagram, né? Então vitorpinho.oficial está lá no meu Instagram. Esses vídeos foram postados hoje. Eu vi que uma galera já curtiu, já compartilharam, já comentaram. É bem legal porque assim é um material pra gente se virar, né? Pro nosso dia a dia. Beleza? Então é isso, vamos lá. O tema da live de hoje, né? Diagnóstico e coloração. Então, a ideia, né, geral dentro desse contexto de hoje é a questão relacionada a diagnóstico. Como a gente sempre faz 2 horas de live, então o que eu fiz? Eu preparei um material, né, preparei umas imagens para a gente poder olhar, né, essas imagens e discutir, né, eu passar um pouquinho para vocês sobre o diagnóstico desses cabelos, né, a gente bater papo mesmo sobre esse diagnóstico. Então eu vou tentar nessa primeira hora a gente falar sobre o diagnóstico desses cabelos que eu preparei para vocês, ou então eu divido, metade eu falo sobre o diagnóstico dos meus cabelos e a outra metade a gente bate papo e esclarece dúvidas. E no segundo momento a gente repete. Então eu vou fazer isso, eu vou fazer em 2 partes, tá? A gente faz, eu faço uns 3 ou 4 cabelos, eu mostro o diagnóstico, mostro o cabelo, faço um diagnóstico junto com vocês, ensino como fazer, mostro variáveis, porque todo cabelo tem variável. E aí depois a gente bate papo e eu esclareço dúvidas. Encerrou a primeira hora, a gente abre a segunda hora, eu faço mais um bate-papo e a gente usa. Quem já me acompanha nas redes sociais vê que esse material está publicado nas minhas redes sociais. Vocês vão ver que esse material, né, que a gente vai estar falando hoje, ele já está nas minhas redes sociais. Por quê? Porque todo o trabalho que eu faço em cursos, né, junto com a galera com os técnicos locais da distribuidora, a gente sempre faz juntos esses trabalhos. Eu sempre pego essas fotos e eu coloco ela nas minhas redes sociais como uma forma de multiplicar essa informação. E eu sempre gosto de mostrar, né, o trabalho que é feito Brasil afora, quando a gente estava viajando, quando a gente estava fazendo os cursos, né? Então é muito legal isso, é muito importante a gente poder fazer isso. Então vai ter cabelo aí que foi feito no Rio, vai ter cabelo que foi feito no Nordeste, vai ter cabelo que foi feito no Centro-Oeste, enfim, tem um pouquinho de tudo que eu viajei o país e um pouquinho de tudo que eu fiz. Então eu quero compartilhar isso com vocês para a gente poder aproveitar ou tirar o melhor proveito disso, tá? Então eu já vou entrar com a primeira foto e nessa primeira foto a gente vai fazer um diagnóstico, né? E vamos explicar como é que a gente executa esse trabalho. Então vamos lá. Primeira imagem, tá? Então essa imagem, que nem eu falei, ela tá na minha rede social, ela foi publicada recentemente, né? Então tá aí. O que a gente olha, o que a gente vê nesse cabelo? A gente vê um cabelo com um fundo um pouco mais escuro, né? Dá pra ver claramente que esse cabelo tem coloração, né? Uma coloração marrom, e dá pra ver que ele tem mechas aí que apresentam dois
às vezes até 3 tons, né? Se você olhar com atenção, você consegue ver essa variação de até 3 tons em mechas, né? Então, o que a gente precisa pensar, né, para fazer um trabalho como esse? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, que trabalho incrível. Não é que é um trabalho incrível, é um trabalho cuidadoso que a gente faz, né? Um trabalho cuidadoso que a gente procura elaborar para entregar o melhor para vocês. Então, o que foi feito nesse cabelo, né? Essa pessoa, ela tem cabelos brancos, tá? Não tem uma grande concentração de cabelos brancos, mas tem um pouco de cabelos brancos. E quando se fala em diagnóstico numa situação dessa, é uma situação meio que trivial, meio que o dia a dia, né? A mulher começa a ter os primeiros fios de cabelo branco, esses cabelos brancos começam a se concentrar nessa parte frontal, né? Então a parte da franja, a parte das parietais, né? E é onde a mulher já começa a ficar meio chateada, porque é exatamente a parte onde ela vem. Então se ela divide o cabelo do lado, o cabelo branco aparece, ela prende o cabelo em rabo de cavalo, o cabelo branco aparece, e a gente tem que começar a cuidar desse cabelo não só com mechas, né, como algumas fazem, mas também com coloração. Qual é o diagnóstico? Como é que a gente faz? Então, primeira coisa que foi olhar, qual era a cor natural? Cor natural, ela tem uma cor natural escura, né? Ela tem uma cor natural 4, então não é uma cor clarinha, é uma cor escura. Se eu colocar uma cor muito escura na raiz, o que acontece? Eles geram um contraste muito grande e o branco aparece muito rapidamente. Então, quando eu tenho a opção, né, então quando há a possibilidade de fazer, o que eu faço? Eu sempre parto para um fundo, um tom, dependendo da cor natural, 2 tons mais claros do que o natural. No caso desse, a gente parte para um tom mais claro do que o natural. Então ela tem uma cor natural 4 e a gente faz uma coloração em tom natural, em tom 5. Só que aí o que eu faço? Eu faço 5.71 nesse cabelo, que é o nosso marrom frio da nossa cartela da Mup Color. Fui lá, fiz a coloração, né? Fiz o fundo do cabelo com 5.71 e o que eu fiz? Como ela tem uma concentração de brancos um pouco maior, não é que ela tem mechas concentradas, mas ela tem um pouquinho mais de brancos na parte frontal, eu aumento a profundidade da coloração, né? Então eu falo que tem 2 formas de você fazer uma coloração legal. Uma delas é você aumentar a profundidade da cor e outras delas é você dar um pouco de dourado para a cor para ela te dar um resultado legal. Quando é que eu coloco profundidade e quando é que eu dou luminosidade? Então vamos lá, vamos entender. Quando é que eu preciso criar luminosidade para que a cor me dê um resultado legal? A luminosidade ela é criada quando eu vou utilizar uma cor natural, tá? E existe uma concentração de brancos e os cabelos brancos normalmente são frios, certo? Então, nesse cabelo que ele é mais frio, eu preciso dar um pouco mais de luminosidade, porque se eu não der luminosidade para essa cor, pode ser que esse branco não dê uma cobertura perfeita. Então a gente vai lá e acrescenta um pouquinho de dourado, se eu fosse fazer uma coloração 5, por exemplo. No caso dela, eu não fiz 5, eu fiz 5.71, né? Nós utilizamos uma cor fantasia, né? E aí, muitas vezes as pessoas perguntam assim, cor fantasia cobre branco? Sim, cor fantasia cobre branco. É possível você cobrir branco com cor fantasia. Porém, né, existem concentrações diferentes de cabelos brancos na cabeça da cliente e você precisa melhorar a profundidade em alguma região. Então, onde tem mais brancos e menos naturais, você aumenta um pouquinho a profundidade, que é o caso desse cabelo. Então, essa pequena concentração, mas um pouco maior de brancos na parte frontal, faz com que eu aumente a profundidade para ter um resultado de cobertura mais perfeito. Então eu vou lá e coloco 571, né, nesse cabelo com mais ou menos 1/4 de 5, né, dessa diluição. Então o que seria 1/4? Digamos que para cada 20 gramas de coloração total, né, eu utilizaria 5 gramas de base. Então 15 gramas de 571, 5 gramas de base. Ah, eu vou usar 60. Não muda nada, é 1/4. Para 60 gramas de coloração, 45 de 571 e 15 gramas de 5. Fiz a base, né? Fiz a cobertura de brancos e fiz a base. E depois eu fui fazer o trabalho de mechas nesse cabelo. Então o que a gente fez? A gente vai alternando mechas eriçadas com mechas costuradas. Mechas eriçadas com mechas costuradas. Só que o que eu falo muitas vezes é que alguns cabelos você não consegue fazer uma mudança tão radical, né? Construir uma cor com várias nuances, com vários reflexos na primeira aplicação. Então nesse caso foram feitas várias vezes foram feitas mechas no cabelo dela. Ela começou com o cobre, foi fazendo uma transição e começou a topar um louro mais dourado, que é o que a gente está vendo
de resultado aí. Mas basicamente é isso, eu quero criar 2 tons. Então eu vou fazer mechas eriçadas com mechas costuradas. Aquela mecha que eu quero que clareie mais rápido, né, que fique um tom mais clarinho, eu deixo ela uma mecha mais fininha, menos concentração de cabelo. Aquela mecha que eu quero que ela clareie um pouco mais devagar, eu faço ela uma mecha um pouquinho mais grossinha, com uma pouquinho maior de concentração de cabelo. E isso vai me fazendo gerar um controle de cor. Tá? Então umas vão ficar mais claras, outras vão ficar um pouquinho mais escuras, né? Aí eu preciso avaliar se eu desejo ou não fazer com que essa ponta fique toda clara. Para que a ponta fique toda clara, toda a ponta tem que ser clareada. Para criar uma alternância, eu não preciso guardar toda a ponta. E aí assim a gente vai brincando e vai montando a cor. Feito isso, né, a gente partiu para a tonalização. No caso, nesse cabelo em específico, né, esse não foi um cabelo de curso, foi um cabelo que eu fiz recentemente no salão. Eu fiz a tonalização com o nosso 8.37, tá? Então eu fiz o 837 e adicionei a mistura do 837 um pouquinho de 10. Por quê? Porque eu queria que esse 837 ficasse um pouquinho mais claro, levemente mais claro. Então foi algo em torno de 30 gramas de 837 para umas 5 gramas de 10, só para diluir ele um pouquinho, para ele ficar um pouquinho mais claro. E aí eu fui e fiz a tonalização no cabelo e foi esse o resultado que a gente teve. Dava para fazer de forma diferente, Vitor? Dava. Eu tinha um fundo de clareamento 8, eu tinha fundo de clareamento 9, né? Então eu tinha 2 fundos de clareamento, eu tinha partes do cabelo que ele apresentava um fundo de clareamento 7, então eu tinha lá 7, 8, 9. Eu optei por utilizar uma única cor para tonalizar o cabelo todo. Poderíamos ter utilizado mais de uma cor para fazer a tonalização? Tranquilamente, eu poderia ter pegado uma parte do cabelo, aplicar uma mistura e outra parte do cabelo colocar outra mistura. Tudo é uma ideia de acordo com aquilo que você deseja, com o tipo de cor que você quer construir. Poderíamos ter feito uma mescla, colocar cor quente com cor fria, colocar cor fria com cor luminosa, né? Então eu já expliquei isso em outras lives, quem está assistindo as lives comigo já ouviu falar, né? A questão do quente, frio e luminoso, né? Ou luminoso, profundo e intenso, né? Então quem é o luminoso? O luminoso são os tons dourados. Quem é o intenso? São os tons como é que a gente pode dizer? São os tons mais quentes, mais vermelhos, tal. E quem são os tons mais profundos? São os tons mais frios. Então a gente sempre fala assim, dourados e cobres eles fazem parte dos luminosos, né? Dependendo do perfil do cobre. O vermelho e o cobre ele faz perfil dos intensos, porque aí também depende do cobre. A gente fala que o cobre ele navega dos dois lados. Quem são os profundos? Os profundos são os cinzas, os profundos são os violetas, né? Os profundos são os mates, quando existe o mate. Então essa é a ideia das construções de cor que a gente vai fazer de acordo com cada situação. Beleza? Então esse foi um dos primeiros trabalhos que eu queria mostrar para vocês, que foi um trabalho muito legal, sabe? Eu gostei muito do resultado desse cabelo, a cliente gostou muito do resultado desse cabelo e deu um resultado muito satisfatório, tá? Depois disso eu vou falar de um dos últimos trabalhos que a gente fez, que foi lá no Rio de Janeiro, tá? Então quem estava comigo trabalhando nesse cabelo foi a Gláucia, foi a Kessia, né? Então a gente estava fazendo um curso lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano esse curso foi em 9 de março. O que nós queríamos? Nós queríamos um trabalho de mudança de visual, um clareamento bem intenso no cabelo, um contorno mais delineado, um contorno mais marcado. Mas qual era a proposta? A proposta era que nós fizéssemos um louro que não fosse igual ao que se faz normalmente. Porque o que a gente está acostumado a ver? Sempre louro frio. Então é 9.1, é 9.12, é 9.2, só cor fria, frio. Só que assim, frio todo mundo faz. E hoje a gente vive um momento em que a tendência pede que você comece a trabalhar com outros tons de louros, né? Aquele louro mais luminoso, aquele louro um pouco mais quente, mas não um louro que eu posso dizer laranja. Não pode ser um louro laranja, tem que ser um louro mais quente, um louro mais luminoso, um louro que nós chamamos de dourado, mas ele tem uma altura de tom mais alta, mas um louro bonito. Então se a gente olha para essa foto, cara, esse cabelo é belíssimo, né? É um tom de louro incrível, mas não é trivial, não é o habitual que a gente está acostumado a ver. Por quê? Porque ele não é frio. Então qual era o desafio desse cabelo, né? Primeiro apresentar a proposta para a galera no Rio, e aí depois
executar de acordo com a proposta. Então fomos lá para a gente fazer o trabalho de mechas, né? Demos a direção, fizemos a divisão, mostramos como é que nós iríamos fazer o cabelo e aí iniciou-se o processo de mecha. Se vocês olharem para essa foto, vocês vão perceber que assim, a frente dela tá uma mecha marcada, da mesma forma que está marcada na frente, a gente marcou as parietais e a gente marcou o contorno da nuca inteiro. Então, duas mechas da nuca, uma do lado direito, uma do lado esquerdo e uma na parte de baixo. Então, todo o contorno da nuca e da parte frontal dela foi marcado. Nós queríamos um cabelo com uma marca. Todo o restante do cabelo não era para ficar marcado, era para ficar com mechas sutis, mechas próximas e mechas longe da raiz, tá? Mas o desejo que nós tínhamos era que esse cabelo fosse todo clareado. Nós precisávamos deixar ele todo claro para deixar uma cor bonita. Beleza, fizemos, né, todo o clareamento e aí fomos para a tonalização. Qual era a ideia? Qual era a expectativa? Esse cabelo precisava chegar em uma altura de tom 10. Tinha que entregar um 10 para a gente de altura de tom, porque senão ele não iria dar o louro dourado agradável que nós tínhamos proposto para a galera do curso. Então, fizemos lá todo o trabalho de mecha no cabelo dela, clareou o cabelo dela e deu um fundo de clareamento 10 em grande parte do cabelo, em alguns pontos, né, em algumas partes da ponta, porque ela já tinha algumas mechas, já tinha um tonalizante mais antigo. Para não fragilizar o cabelo, a gente não forçou muito, então algumas partes ficaram 10, outras partes ficaram 9, mas ficou um fundo de clareamento incrível. E aí a gente foi para fazer o direcionamento de cor. Na hora do direcionamento de cor, qual foi a proposta? Vamos utilizar um 10, uma coloração 10, só que a gente vai esquentar esse 10 bem. Então o que a gente fez? 10 com barra 33, nós colocamos o nosso corretor dourado nesse cabelo, tá? Então fomos lá, misturamos o 10 com o corretor dourado, colocamos até um pouco mais do que seria o normal, porque a ideia era que ele ficasse mais quente, e fizemos essa tonalização nesse cabelo com essa coloração 10 com barra 33. Foi até engraçado, né? Não sei se a Glaucia tá com a gente, tá assistindo aí, né? A Glaucia foi a técnica do Rio, uma das responsáveis que assistiu, a Kessia também estava lá junto com a gente. E aí fizemos o trabalho. Quando eu falei da mistura, a Glaucia falou assim: ai meu Deus, Vitor, eu nunca fiz. Falei, pode fazer, Glaucia, fica tranquilo, porque a gente está acostumado a fazer, dá um resultado incrível. Fomos lá e fizemos a tonalização. E o resultado que nós tivemos foi esse. Mas por que a gente teve esse resultado? Porque nós tínhamos o fundo de clareamento equivalente à cor desejada. Se eu não tivesse um fundo de clareamento no mínimo 9 nesse cabelo, eu não poderia ter trabalhado com 10 mais o barra 33, porque eu não tinha fundo de clareamento adequado para se fazer uma tonalização. E uma outra coisa muito importante nesse cabelo, né, que a gente tem que levar em consideração, era a cor natural do cabelo. Essa moça, ela não tinha um cabelo de cor natural muito escura, tá? Então, se eu não me engano, eu acho que a cor natural do cabelo dela era um 5, mas não era um 5 pesado, sabe? Era um 5 que ele era levemente acinzentado. A gente olhava que era um cabelo fácil de clarear. Foi feito o teste de mecha no domingo, a gente foi fazer uma avaliação do cabelo prévia para depois ter certeza que a gente conseguiria fazer a cor. E o resultado foi esse louro fantástico que a gente utilizou, tá? Tem um pessoal me perguntando aqui sobre a medida. Se eu não me engano, se não me falha a memória, mas acho que foi isso mesmo, nós utilizamos 50 gramas de 10 e colocamos 10 gramas de mix barra 33. Ele fugiu do que a gente chama de regra do 11, porque eu queria personalizar a cor, né? Eu não ia fazer um ajuste convencional. Então foi mais ou menos 50 gramas de coloração 10 com 10 gramas de mix barra 33, porque eu estava exagerando na quantidade de mix. E o OX para utilizar nessa tonalização, para que nós não tivéssemos risco de clarear a cor natural da cliente, nós utilizamos o oxidante de 6 volumes para poder fazer a tonalização. Tempo de pausa, normalmente a gente deixa em torno de 10, 15 minutos, não passa muito disso, é o tempo suficiente para essa tonalização, tá? Então foi esse mais ou menos o tempo que a gente trabalhou nesse cabelo, ok? E depois um outro cabelo que ficou muito legal também, e esse cabelo foi uma situação interessante, que era um cabelo cobre, né? Essa moça chegou pra gente lá no domingo, e aí imediatamente eu olhei pro cabelo dela e falei, cara, vamos ver se a gente pega esse cabelo pra fazer. Mas por que eu pedi pra fazer esse cabelo em específico? Por uma questão muito simples.
Quando essa moça chegou pra gente, ela já estava com cabelo cobre. Ela já chegou, né, com cabelo cobre. E aí, o que me chamou a atenção nesse cabelo? O cabelo dela era cobre, já tinha mais ou menos uns 60 dias que ela tinha feito essa coloração cobre no cabelo. E aí, o cabelo estava crescido, o cobre já estava desbotado, porque ela não tinha dado a manutenção do jeito que a gente costuma recomendar. E o que me veio na cabeça? Eu falei, cara, é muito comum a gente fazer cobre, né? Esse ano e meio que eu viajei, né, com o lançamento da MUP, lançamos a MUP no ano passado, no início do ano, e já na sequência começamos a viajar com a turnê de lançamento da MUP. Então eu precisava, depois disso, depois de tantos cabelos cobres que nós tínhamos feito, eu queria pegar um retoque de cobre. Porque muitas pessoas falavam pra mim, falavam assim, Vitor, pô, legal, os cabelos cobres que você faz, beleza, mas como retoca? Quando ela voltar, o que eu faço? E aí, o que eu quis mostrar pra galera nesse curso? Que nós tínhamos condições não só de retocar um cabelo cobre, tá? Como nós também tínhamos condição de personalizar o cabelo cobre. Então vamos para diagnóstico. O que eu tinha? Cor natural 5. Então ela tinha lá uma raiz de mais ou menos 2 dedos de cor natural, aproximadamente 60 dias de raiz, tá? Comprimento e pontas, ela tinha uma altura de tom 7, ok? E o reflexo cobre, só que ele já era um cobre mais desgastado, um cobre mais desbotado por conta do tempo que ela havia feito a coloração. Então o que nós precisávamos fazer? Nós precisávamos fazer um trabalho de retoque de raiz, tá? E reavivar a cor no comprimento e pontas. Só que eu não queria só reavivar a cor do comprimento e pontas, porque quem já assistiu o curso comigo já escutou eu falar muitas vezes, né? O colorista ele tem que ir além. O cara, quando ele trabalha na área da colorimetria, ele tem que ir além, ele tem que fazer diferente. Porque assim, retocar a raiz e tonalizar o comprimento e pontas, qualquer cabeleireiro poderia fazer. Qualquer cabeleireiro, ela podia fazer isso em casa. Eu precisava personalizar esse cabelo, eu precisava dar uma cara diferente, assinar o meu nome nesse cabelo para ela levar para casa e pensar em um profissional qualificado quando ela quisesse fazer o retoque. Foi exatamente isso que a gente entregou em proposta. Então, raiz natural 5, comprimento e pontas 7, em algumas partes estava 8, principalmente na ponta, e o cabelo estava bem desbotado. Então, qual foi a proposta? Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse cabelo do jeito que ele está, mechas nele, vamos fazer umas mechas pontuais, vamos criar um efeito mais claro nesse cabelo, tá? A raiz dela vai ser simples de retocar. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai criar um efeito de cobre em 2 até 3 tons diferentes na mesma cabeça, né? E aí a pessoa falou assim, mas como? O que você pretende fazer? Eu falei, vai ser bem simples. O que a gente vai fazer? Vamos costurar algumas mechas no cabelo dela, vamos clarear um pouquinho mais algumas mechas no cabelo dela, concentrar essas mechas principalmente na parte de cima do cabelo, não precisa esquentar tanto a cabeça com a parte de baixo, não precisa se preocupar com o contorno, porque ela tem cabelo curto, ela não vai fazer rabo de cavalo. Vamos concentrar essas mechas no topo. Pegar o topo e pegar a cabeça dela mais ou menos até essa altura aqui, ó. Fizemos essas mechinhas no cabelo. Terminou de fazer as mechas, a gente pegou e fez a seguinte mistura. 7/4 para raiz com 20 volumes. Como ela estava com uma raizinha de 1,5 dedo, 2 dedos, não era uma raiz muito grande, então era fácil de retocar. Raiz 7.4 com 20 volumes. Comprimento e pontas, tonalização 743 com 84. Então, quando a gente faz o 743 com 84, eu estou colocando um 7 em altura de tom, tá? Para fazer o cobre, só que eu estou diluindo, né, esse 743 em 84. Então ele está ficando com intensidade de cobre, mas ele está criando uma variação de tonalidade. Por quê? Porque esse 743 ele não está puro. A raiz 74, então é um cobre mais intenso. 743 no comprimento e pontas com 84 está aumentando um pouquinho o clareamento do cabelo dela. Com as mechas associadas a gente cria um visual diferente de cor. Então eu tenho uma cor um pouco mais escura na raiz e uma cor que ela vai criando um degradê e uma variação bem interessante na ponta, né? Então a foto ela acaba não traduzindo exatamente o que entregou pra gente no dia, mas quem estava com a gente lá no Rio e viu esse resultado se apaixonou pelo resultado, porque ficou um resultado incrível, belíssimo o resultado que ficou nesse cabelo. Então foi bastante legal poder ter tido a oportunidade de trabalhar
com esse cabelo, deu um resultado bastante satisfatório, né? Então, esses foram os 3 primeiros cabelos que a gente trouxe para vocês. Para a gente finalizar esse primeiro momento, eu vou trazer para vocês esse louro, que é um louro diferente daquele que a gente fez, é um louro com mechas, é um louro com clareamento na ponta, mas é um louro mechado. A gente consegue ver que é um cabelo louro com mechas. Então o que a gente fez? A gente fez um trabalho de mechas, uma cor natural 5 nesse cabelo, já tinha algumas mechas louras, mas estavam bem na ponta, então a gente precisava fazer um retoque de raiz e principalmente não deixar marca. Então quando a gente olha para esse cabelo, você vê que tem uma transição da parte mais escura da raiz, né? E ele vem vindo para uma parte mais clara na ponta com um visual bastante legal, né? Então o que a gente fez? Fizemos um retoque de raiz no cabelo, fizemos todo o trabalho de mechas em todo o cabelo e depois foi feito todo um trabalho de tonalização nesse cabelo. Só que esse cabelo ele também passou por um processo de esfumado. Então também foi feito um esfumado na raiz. Então o que foi utilizado na raiz? 5.1 com 6, misturinha, aplicou na raiz, esfumou a raizinha dela, tonalização 907 com 10. Aplicou 907 com 10, finalizou, entregou o cabelo. Só que a ideia desse cabelo era que ele não ficasse muito tempo com esse 907 para ele não ficar marrom. A gente queria que ele continuasse naquela mesma pegada de louro. Então você vê que ele não é um louro branco, mas ele também não é um louro que ele vai pro dourado. Ele consegue entregar uma cor bem legal. Então esse é um dos diagnósticos mais simples, né? Retoque de raiz, esfumadinho de raiz e direcionamento de tonalização. E pra gente finalizar essa última, né, esse cabelo que é super legal, que é cabelo de iluminação que a gente fala, essa cliente, ela tem uma concentração um pouco maior de cabelos brancos, cabelo de cor natural 4, tá? E bastante brancos, né? Ela já tem uma concentração um pouco maior de brancos. E aí o que a gente vê nesse cabelo? Transição de cor, raiz escura e uma transição suave e vai entrando numa cor mais clara em ideia de morena iluminada, só que com maior concentração de clareamento. Então vamos lá. O que a gente tem de cor, né? Então esse cabelo de cor natural, a gente fez o retoque de raiz. Eu usei nesse cabelo 6.7, tá? Da Mup Color com 7. Então 6.7 com 7. O que o 7 veio fazer no meio dessa mistura? Aumentar a profundidade, certo? Então 6.7 com 7, oxidante de 20 volumes. Comprimento e pontas, o que a gente faz? Faz um clareamento, tá? Só que esse clareamento que é feito nesse cabelo, ele foi feito com freehands. Então sabe aquela plaquete dentadinha que tem vários dentes? Então eu faço as mechas nesse cabelo com aquela plaquete de freehands. E aí depois eu uso a própria coloração no momento do enxágue para fazer a tonalização no comprimento e pontas e ele me entrega essa cor. Só que ele tem uma outra característica diferenciada. O que eu agrego à cor desse cabelo? Eu uso a máscara morena iluminada. Então eu agrego a máscara morena iluminada nesse cabelo para fazer manutenção de cor. Então aí a gente tem esse resultado de cor, tá? Então sempre que a gente está utilizando a máscara morena iluminada para fazer manutenção e a cor de fundo dela é o 6.7, com 7. Então basicamente esses são os primeiros cabelos. Eu guardei mais uns cabelos legais para a gente bater papo, mas aí eu vou deixar eles para a segunda hora. Beleza? O que eu queria passar para vocês nesse primeiro momento? Era a ideia, né, de criação, a ideia de apropriação de cor, né? E principalmente a gente entender que nesses tipos de trabalho que a gente fez, nesse tipo de cabelo que a gente fez, eu passo um diagnóstico simplificado, um diagnóstico rápido, para que vocês entendam que quando você você cria uma linha de raciocínio, você consegue montar as ideias muito rápido, né? Então, às vezes a galera trabalha comigo, eu olho pro cabelo, paro, penso um pouquinho, olha, esse cabelo a gente vai fazer assim, assim, assim. A pessoa já meio que assusta. Eu falo, não, gente, é simples, você só precisa pensar o que você quer. Então, quando eu fico brincando, né, às vezes eu acabo sendo até um pouco repetitivo com a história de luminosidade, profundidade e intensidade. Luminosidade, profundidade e intensidade. E às vezes as pessoas não entendem o que eu quero com o texto luminosidade, profundidade e intensidade. É só que eu quero pensar assim. O que eu quero nesse cabelo? Eu quero uma cor fria, eu quero uma cor quente, eu quero uma cor luminosa. Quem me dá frio, quem me dá quente e quem me dá luminoso? Quem me dá frio são as cores frias, cinza, violeta.
quem me dá quente são as cores quentes, vermelho, cobre avermelhado, sabe? E quem me dá luminoso são os dourados e os cobres. Então, quando eu trabalho com essa ideia de direcionamento de cor, facilita muito. E quando eu quero criar uma assinatura diferenciada, eu personalizo a cor. Né? Então eu tenho total liberdade para personalizar a cor. Né? Até a Vanúzia Costa, que trabalha com a gente na equipe, ela sempre fala, assim, é muito legal a gente usar mix em regra de 11, que é o correto. Só que quando você começa a ter segurança, né? Quando você começa a ter tranquilidade para executar um trabalho, você começa a abusar, você começa a inventar, você começa a criar, mas você cria de uma forma que você está se apropriando do material que você tem na mão. Por quê? Porque você tem total domínio daquilo que você está trabalhando. Como é que a gente consegue criar domínio daquilo que a gente trabalha, Vitor? De uma forma bem simples. Fazendo. Porque é repetição, tá? E uma outra coisa que eu sempre falo é que assim, o que é a colorimetria no dia a dia? O que é a colorimetria aplicada? E muitas vezes eu falo e as pessoas acabam me entendendo mal. Eu falo, gente, colorimetria aplicada, dia a dia de colorimetria é erro e acerto. Mas não é erro e acerto porque eu erro toda vez que eu vou aplicar o conceito de colorimetria. A ideia é erro e acerto porque não existe receita de bolo, tá? Às vezes as pessoas falam pra gente assim, me ensina a fazer isso. Não, eu não vou te ensinar a fazer isso, eu vou te mostrar qual é a mistura que eu utilizo. Mas eu preciso que você consiga fazer um fundo de clareamento perfeitamente igual. Porque se ele não atinge um fundo de clareamento igual, o resultado não vai ser igual, tá? Muitas vezes as pessoas perguntam pra gente assim, mas como é que você chegou nesse resultado? Cara, repetição, não tem outro jeito. Repetição. E muitas vezes, às vezes uma cor de cabelo que você posta, que você coloca, as pessoas querem que você dê a receita daquele cabelo. Só que aquele cabelo você já fez mechas 2, 3 vezes, você já tonalizou, ele já desbotou, ela utilizava uma cor mais clara, aí você escureceu um pouquinho, ela utilizava uma cor mais escura, você clareou um pouquinho, e aí você construiu um resultado de cor, tá? É diferente de quando você pega um cabelo virgem, uma tela em branco e faz uma construção e entrega uma única cor. É legal fazer isso também? Tá? Mas nem sempre você consegue uma cor elaborada, você consegue uma cor um pouquinho mais direcionada. Dá para fazer uma cor elaborada? Poxa, dá, sabe? Com bastante técnica, com bastante cuidado, com bastante atenção você consegue. Só que muitas vezes isso leva muito tempo. E aí para pensar no dia a dia de vocês. Quanto tempo vocês gastam para fazer um trabalho bem feito no salão de vocês? Então, muitas vezes eu brinco, né? E falo assim, engraçado que todo mundo posta cabelo bonito, mas ninguém posta uma legenda dizendo assim, demorou 7 horas para fazer, demorou 8 horas para fazer, demorou 10 horas para fazer. Todo mundo só posta o resultado. E aí, gente, o que a gente precisa pensar? Se eu pegar trabalhos muito complexos, se eu pegar trabalhos muito demorados, eu não consigo produzir, eu não consigo entregar vários cabelos, né? Por quê? Porque a gente trabalha com as nossas mãos. Então a gente precisa trabalhar com trabalhos simplificados, trabalhos de resultados bons, trabalhos bonitos, trabalhos legais de serem vistos, mas principalmente trabalhos que sejam práticos. Então, quando eu passo esses diagnósticos rápidos para vocês, é que eu crio o diagnóstico rápido. Eu já olho a raiz, já olho a cor natural, já penso no fundo de clareamento que eu quero que ele me entregue e já vou direto para o resultado. Porque essa é a melhor forma de se atingir um resultado incrível. A sua cabeça tem que estar treinada, a sua cabeça tem que ter um raciocínio muito, muito rápido para você resolver a situação rapidamente. E entender que às vezes o resultado que você tem em um cabelo pode ser que ele não fique exatamente igual em outro, tá? Porque o nosso cabelo é que nem a nossa digital. Cada um tem uma, né? Então existe uma diferença entre um e outro. Beleza, galera? Vamos lá, vamos bater papo agora. Passou uma pergunta aqui agora há pouco, eu vou procurar ela para ver se eu consigo responder, tá? Vou ver aqui, tem um comentário aqui. Tô querendo muito voltar a trabalhar e colocar em prática tudo que eu aprendi com vocês. Legal, fico feliz de saber que vocês estão aprendendo. Quem colocou pra gente? Estúdio Joina Machado. Legal, muito obrigado pela audiência aí, por estar assistindo a live com a gente. A gente fica muito feliz de saber que está conseguindo
multiplicar a informação, né? Então vamos lá. Qual é o X da ponta dos cobres? Aquele cabelo cobre a gente utilizou 20 volumes, tá? Porque eu queria fazer com que ele ficasse um cobre luminoso, eu não queria que ele ficasse apagado, por isso eu não utilizei 6, né? Quanto mais explosão de pigmentos, né? De peróxido, melhora o resultado de cor eu vou ter. Tinha uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho. Cabelo ficando um pouco alaranjado, qual tom você tonaliza para chegar nessa cor, né? Quem perguntou foi a Iane Nunes. Então, Iane, é assim, ó, se o cabelo tá ficando alaranjado, você tá com um fundo de clareamento 8 nesse cabelo. Então, talvez para conseguir uma cor como essa, né, que mais ou menos as cores que a gente mostrou, você vai ter que clarear um pouquinho mais para um louro mais claro, tá? Então, não dá para fazer sem fazer um clareamento maior. Beleza? Deixa eu ver aqui. Tinha tido uma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu acho. Sumiu a pergunta. Vamos lá, galera. Então vamos fazer o seguinte. A gente está aí com mais ou menos uns 20 minutos, né, de live. Eu vou tentar responder algumas perguntas. Eu tentei achar aqui a pergunta que tinham feito, mas eu não estou localizando a pergunta. Então eu vou pedir para vocês a partir de agora começar a mandar pergunta, tá? E aí a gente vai trabalhar as respostas. Tem uma pessoa que perguntou aqui: tem algum produto para queda de cabelo? Produto para queda de cabelo é essa turma aqui, ó, essa linha inteira, ó, linha Men's Care, tá? Então dentro da linha Men's Care a gente tem o nosso tônico, tá? Então o tônico para queda de cabelo é excelente para diminuir queda de cabelo, tá? Não era essa a pergunta que eu estava procurando, mas encontrei aqui e vou responder. Deixa eu passar agora que eu pedi para vocês começarem a perguntar. Então vou lá para o final da lista e pedir para vocês começarem a deixar as perguntas para eu ir respondendo, ok? Vamos lá. Minha cliente quer um cabelo cobre claro 8.44. Fica bom? Tudo depende da cor dela, né? Precisa ver cor de pele, precisa ver a questão de visagismo. Um cobre em altura de 8, ele é bem claro, né? Quem está perguntando é o estilo cabeleireiro. Então assim, o cobre hoje é uma cor muito em alta, muito em tendência, o pessoal está usando bastante. Precisa ver se a cliente vai se enxergar dessa forma, né? Então eu falo que às vezes cabe você fazer mechas para poder entregar um cobre, às vezes cabe você fazer uma estampa lisa. Tudo depende da sua cliente. Eu particularmente não gosto de fazer muito estampa lisa não, eu gosto sempre de deixar uma assinatura lá com o meu nome no cabelo da cliente. Então alguma iluminação, uma cor que ela parece que é estampa lisa, mas ela tem uma cor por baixo, sempre para criar uma luminosidade diferente, para ficar a minha assinatura, tá bom? Tem o cabelo cobre, para deixar mais intenso, pode-se utilizar 8.4 com 40 volumes, né? Quem está mandando é a May Dalais. Então, querida, é assim, ó, a intensidade desse cobre não vai ser só o 40 volumes que vai te entregar, né? A gente precisa ver qual é a cor natural que esse cabelo tem para ver se ele tá te entregando um cobre em altura de tom 8 satisfatório. Se você quer aumentar a intensidade, que nem eu falei agora, que eu sempre gosto de criar uma característica diferente no cabelo, faz algumas iluminações no cabelo, né? Antes de você fazer a coloração, faz as iluminações, aí você retoca a raiz lá com 20 ou com 30 volumes, eu não sei qual é a cor natural sua, e aí depois você já aproveita e tonaliza o comprimento e pontas dela por cima da iluminação. Aí você consegue criar um cobre mais luminoso e até mais intenso também, tá bom? Patrícia Castro está com a gente, boa noite Patrícia, Patrícia aqui da minha região. Beijão, viu Patrícia? Tenho clientes que querem sair da coloração e deixar branco. Que coloração você utilizaria pós-descoloração para igualar o grisalho? Olha, tem muita gente colocando fotos aí de cabelos que eram coloridos e que o cara conseguiu fazer uma mecha e entregou o cabelo grisalho. De verdade, eu procurei tutorial sobre isso e por incrível que pareça eu não achei nenhum tutorial ensinando a fazer essa técnica de mecha. Então eu tô meio que não achando que não dá para fazer, mas eu tô meio cético com relação a sair diretamente da cor e já entregar um cabelo grisalho para minha cliente. Eu acho que a melhor forma de você
deixar ela partir para o grisalho, começar a fazer um trabalho só de mechas, colocar umas mechas bem claras, tá? E ir clareando esse cabelo e ir cortando ele para ir tirando essa coloração até ela chegar no grisalho, tá? Quanto mais clara a cor que você colocar, menos interferência vai dar no natural, mas eu preciso saber antes como é que tá a coloração atual dela, né? Que cor que ela está utilizando, porque tem muitas situações que não tem jeito, só tem um resultado, tesoura, tirar a parte colorida do cabelo fora, tá bom? Não quero fazer mais químicas, mas tá feio, o alisamento da Olenka deixa natural? Olha, quem tá perguntando é a Giane. Giane, é assim, ó, o alisamento da Olenka ela deixa um efeito de liso bem natural, não fica aquele liso artificial que a gente está acostumado. Mas existem alguns protocolos de cachos, né, para você melhorar a modelagem de cacho. Então, de repente, se você tem lá o cabelo ondulado ou o cabelo cacheado, você pode fazer um protocolo de definição de cachos utilizando a própria Royal Look, ou você pode fazer um serviço de enzimoplastia no seu cabelo, né, o alisamento enzimático da Olenka, para poder entregar um resultado de cabelo liso natural. Ele consegue sim, tá? Dá um resultado bem legal. Jaqueline Alves, tenho luzes nas pontas, mas a raiz está cheia de cabelo branco. Qual cor eu uso para corrigir e para esconder os brancos? Então, que nem eu falei mais cedo, Jaqueline, eu particularmente gosto muito em quem tem cabelos brancos, eu trabalhar sempre com um fundo marrom, tá? Por que eu gosto de trabalhar com um fundo marrom? Porque ele é um fundo coringa. O fundo marrom ele te permite fazer mechas tanto na parte iluminada quanto mechas bem louras. Tá? Então ele me dá um resultado bastante satisfatório quando eu trabalho com fundos marrons. Aí o marrom, né, a altura de tom do marrom, cabe você escolher. Se você quer um marrom mais escuro, se você quer um marrom mais claro, precisa avaliar nesse caso qual é a cor natural da sua cliente. Beleza? Meu cabelo já foi colorido com 8, mas ela quer fazer luzes em tom dourado. Qual o fundo de clareamento ideal? Então vamos lá. Quem está perguntando pra gente é a Rosiane Fontinelli. Rosiane, é assim, ó. A gente tem tabela, né, cartela de mechas à mão. O que essa cartela de mechas ela tá me informando? Que todas as cores que estão presentes na cartela têm o que nós chamamos de altura de tom. Então, quando você fala para mim, eu tenho um cabelo que já foi colorido em altura de tom 8 e eu desejo mechas em tom dourado, tá? Eu preciso escolher qual é a altura de tom do dourado que eu desejo. Tem dourado em altura de tom 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Então o fundo de clareamento tem que ser equivalente ao tom dourado que você quer, né? Então escolha qual é o dourado que você quer, qual é a nomenclatura da cor, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3 ou 9.3. E aí a partir da escolha da cor você vai para o fundo de clareamento equivalente à cor desejada. Se você quer um dourado em altura de tom 7, fundo de clareamento 7, dourado em altura de tom 8, fundo de clareamento 8, dourado em altura de tom 10, fundo de clareamento 10. Então sempre vai depender do fundo de clareamento de acordo com a altura de tom da cor desejada. Beleza? Vamos para a próxima. Deixa eu ver o que tem aqui. Eu dei uma parada aqui e entrou um monte de pergunta. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, Tatiana Souza. Meu cabelo tá podre porque eu usei descolorante com 10 volumes por cima da guanidina em meu cabelo. Ai, meu Deus. Então assim, né? Podre não, mas ele tá muito danificado provavelmente. Então, existem algumas ferramentas que você vai ter que fazer, tá? No comecinho do nosso vídeo, da nossa live, eu mostrei para vocês um material que eu divulguei, que a Olenka dispõe para vocês, né? Então, entrando lá no site, no Instagram da Olenka, a gente encontra o nosso manual técnico na homepage do Instagram da Olenka, onde você pode acessar o manual técnico. Dentro do nosso manual técnico tem todas as informações de todos os protocolos de serviço, tá? Então eu vou te recomendar para você entrar lá e procurar reversão de corte químico, né? Então esse é um procedimento que a gente faz utilizando alguns produtos da linha. Então essa reversão de corte químico, ela é feita utilizando a nossa máscara Royal Finish. Então o primeiro produto que a gente vai utilizar na reversão de corte químico é a máscara Royal Finish. Depois a gente vai utilizar o bioreconstrutor, tá? Que é esse produto aqui, o bioreconstrutor, que está aqui atrás de mim, ó. Olha ele ali atrás, ó. Bem aqui no meio, ó. Esse produto aqui,
o bioreconstrutor. E você também vai associar nessa mistura o ativo da Royal Look. Então, o passo número 2 da Royal Look você vai estar adicionando nessa mistura. Então, lá no manual técnico tem toda a informação. Só que isso tem que ser feito por um profissional cabeleireiro que conheça os produtos, tá bom? Então, o primeiro passo é a reversão de corte químico. Depois eu te recomendo um cronograma capilar. A Juliane Alves está perguntando a mesma coisa. Meu cabelo está arrebentando, o que fazer? Reversão de corte químico vai dar um excelente resultado para você. Tá bom, Juliane? Vamos lá, o que mais tem de pergunta? Qual a máscara boa para nutrição? Cara, a máscara boa para nutrição, essa aqui, ó. Essa máscara, ela é incrível, que é a nossa máscara da linha Hydra 3, que é a Webmask, a máscara de nutrição, né? Então, para quem não conhece a Webmask, ela é composta por shampoo, Dual Mask e Webmask. O shampoo é o shampoo de higienização, a Webmask é uma máscara 2 em 1, ela faz função de hidratação profunda e condicionamento. Então, se você aplicar e tirar, ela faz função de condicionador. Se você aplicar e deixar 3 minutos, ela faz a hidratação profunda. E a Webmask, ela é a nossa máscara de nutrição. Mas tem um outro protocolo muito legal que a gente usa dentro da Olenka, que é a reposição de massa, né? Que é aquele cabelo que está fininho, que foi afinando por conta de muitas químicas. Então a gente faz a seguinte associação: mistura a Webmask, tá? Com a nossa Royal Soft. Então, Webmask mais Royal Soft, você tem o serviço de reposição de massa. Também funciona super legal para aquele cabelo que está sofrendo com o afinamento de excesso de química. Essa foi a resposta para Damasceno Lessa, desculpa. É que fica tudo junto os nomes, né? A gente acaba se atrapalhando. Beleza? Meu cabelo cai muito, o que devo usar? Já falei, usa o tônico anti-queda da linha Men's Care, funciona super bem, tá bom? Cabelo muito seco, nutrição com umectação, tá? Então, como é que a gente faz a nutrição com umectação? De novo, entra em ação aquele cara que eu gosto bastante, que é a nossa Webmask. Só que eu vou fazer, eu vou adicionar a Webmask algumas gotas do nosso óleo de reparação, tá? E aí ele vai fazer a parte de nutrição com umectação no fio de cabelo, dá um resultado incrível. Vamos lá, deixa eu ver o que tem mais de perguntas pra gente poder... Ó, o pessoal da Olenka de Natal falando aqui, ó. Reversão de corte químico é milagroso. É isso aí, com certeza. Reversão de corte químico é milagroso. A Cris Studio 82 está perguntando: para um esfumado bem natural, como é que faz? Você precisa primeiro fazer um bom diagnóstico da cor natural. O esfumado só vai ser natural se você conseguir fazer uma mistura mais próxima à cor natural da sua cliente. Então, eu não posso te dar uma receita, porque receita é igual fazer bolo. Só que todas as clientes que vão chegar no seu cabelo provavelmente têm cores diferentes. Então, o esfumado é um trabalho que a gente faz para poder suavizar o início das mechas, né? Depois que a gente faz a mecha, a gente vai suavizar as mechas utilizando a mesma cor natural. Se você fizer um esfumado com uma cor muito escura, quando crescer vai dar raiz. Se você fizer um esfumado com uma cor clara, quando crescer também irá dar raiz. Então, o mais importante do esfumado ficar natural é você encontrar a cor natural da sua cliente, né? E conseguir fazer uma mistura equivalente à cor natural do cabelo dela, tá? Então é aquilo que eu falei, diagnóstico, ok? Tem uma cliente com 4.0, uma cliente 4.0 com progressiva e ela quer morena iluminada. O que você indica? Fiz teste de mecha, porém abriu meio cobre e ela não quer tons cobres, ela quer chocolate e amêndoas. Então vamos lá, quem está mandando pra gente é a Samara. Samara, é assim, ó. O cabelo dela tá abrindo um tom cobre no teste de mecha, mas ele perdeu a resistência ou esse cabelo ainda aguenta clarear um pouquinho mais? Porque essa é uma pergunta importante, porque se ele abrir um cobre, né? Digamos que ele abriu um cobre sem vermelho, tá? Um cobre puro. Então, quando a gente fala que tem a diferença dos fundos de clareamento? Os fundos de clareamento a gente tem a nossa tabela de fundo de clareamento, tá? Então, quando a gente pega a nossa cartela de mechas, né? A cartela da Multicolor. Então, na cartela da Multicolor, na parte de dentro da cartela, a gente tem a tabela de fundo de clareamento. Então, aqui eu tenho as alturas de tons, cor naturais, e o fundo de clareamento equivalente a cada cor. Então, olha lá, ó. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
o nome da cor e o fundo de clareamento de cada cor. Quando você fala para mim que ele abriu um laranja, se ele tiver um laranja puro, ele está em altura de tom, em fundo de clareamento equivalente à altura de tom 7. Se ele tiver um vermelho alaranjado, ele está em um fundo de clareamento da altura de tom 6, ok? Para que você consiga esse tom mais amendoado, você precisa que o cabelo dela chegue pelo menos em um fundo de clareamento de 8, tá? O 8 ele é amarelo alaranjado, tá? Então ele está em fundo de clareamento 8 quando ele está amarelo alaranjado. Aí você consegue direcionar ele para um tom mais amêndoa, porque quando a gente fala de tons amêndoas, né? Tom chocolate, o chocolate nem tanto, mas o amêndoa ele já vai partindo para a direção dos beges, né? Ele não é totalmente quente. Num chocolate dá para você fazer com um 7. A gente tem o 771, a gente tem o 77, né? Todos os tons que entregam uma cor legal. A gente tem o 735, que embora seja um tom quente, mas ele entrega em mechas, né? Ele entrega uma cor legal. Então olha só, eu tenho aqui, ó, em altura de 7, tá? 735, 732, 77, 71, todos são tons relacionados a marrom que você pode colocar como equivalência de chocolate. Agora, se você precisa de um tom que ele revele um aspecto mais frio, aí você vai precisar partir para um fundo de clareamento em altura de tom 8, tá bom? Beleza, então vamos lá, vamos para a próxima, vamos buscar mais perguntas. Meu cabelo é crespo, eu posso utilizar a sua selagem? Pode sim, Ediane. A nossa Royal Look ela alisa qualquer tipo de cabelo, desde os cabelos mais seco, étnico, crespo, enrolado, até os cabelos mais ondulados. Então você pode trabalhar com ele tranquilamente. Se você não é cabeleireira, procure um profissional, tá? Então, para quem não é cabeleireiro que está assistindo a nossa live, o que você vai fazer para encontrar um cabeleireiro que utilize Olenka? Encontreolenka.com. Lá no encontreolenka.com você tem duas opções. Você pode colocar o seu CEP ou você pode colocar o nome da sua cidade. O que ele vai fazer? Por geolocalização, ele vai ver quem é a pessoa mais próxima, né? Quem é o distribuidor mais próximo do da sua casa, né? Da sua cidade. E aí, a partir daí, você vai conseguir, né? Fazer contato com esse distribuidor e o distribuidor vai estar indicando quem é o salão mais próximo de você, tá bom? E aí você vai saber quem é o cabeleireiro próximo de você que vai te atender. Nosso produto não vende para clientes finais, tá, galera? É só para profissionais. Beleza? Vamos lá. Essa linha de cachos pode ser utilizada para crianças de 3 anos? Quem está perguntando é a Lana Sobral. Pode sim, Lana. Nossa linha cachos ela pode ser utilizada para qualquer cabelo. Então, ó, tá aqui atrás de mim, ó. Tanto o kit de manutenção quanto o Secret Curl. Deixa eu mostrar para vocês no catálogo. Dentro da nossa linha de manutenção, a gente tem uma linha específica para cabelos cacheados, tá? E aí eu tenho também o modelador de cachos da linha da Olenka, específico para cabelos cacheados. Pode utilizar em criança sim, não tem problema. Beleza? Vamos lá, o que mais tem de pergunta aí? A gente está terminando o tempo, hein, galera? Qual o melhor creme para manter os cachos bonitos? Cabelo cacheado precisa de hidratação e nutrição. Então, ó, linha Olenka de cachos, tá? Pra gente poder trabalhar, beleza? Vanessa de Ponta Grossa tá com a gente. Beijão, Vanessa. Legal, tá sempre com a gente acompanhando. Quem mais está por aí? Tem distribuidor aí? Tem vendedor da Olenka aí? RL Distribuidora. Grande abraço pra galera daí da RL. Olenka Natal tá sempre com a gente. Quem mais que tá por aí? Cadê essa galera para se manifestar pra gente poder dar um oi aí pra eles? Tinha um pessoal de Brasília, tava por aqui assistindo com a gente também, né? Alan Albuquerque, me chamando de gato. Esse cara sempre entra nas minhas lives para perturbar. Ô Alan Albuquerque, você podia entrar aqui comigo para dar uma dica de cabelo cacheado, você que é mestre no assunto. Não quer entrar aqui um pouquinho comigo? Vamos lá. O que mais que a gente tem? No Rio de Janeiro tem distribuidor. Procura lá no encontreolenka.com. O que mais que a gente tem? Cadê? O pessoal ficou intimidado de fazer pergunta. Eu tenho mais uns 2 minutos, acho que dá para responder mais uma. Qual a cor mais utilizada para deixar um cabelo, né, com mechas pérola? Quem está perguntando é a Márcia. Gatona, é o seguinte, para a gente fazer o pérola nós utilizamos 2 cores da nossa cartela, tá?
10.12, tá aqui, é o nosso pérola, ok? E 9.12, tá? Para você fazer essas duas cores você precisa de fundo de clareamento equivalente. Então, para pérola em altura de tom 10, fundo de clareamento 10, amarelo claro. Para pérola em altura de tom 9, fundo de clareamento 9, amarelo, tá? A gente usa muito essas duas cores, funcionam super bem. O que mais que a gente tem aí com a galera? Recife tá com a gente, beijão para Recife. Nara Domingos, boa noite, Vitor. Natal, beijão. Cadê? Maceió tá com a gente. Ribeirão Preto tá com a gente. Ô, gente do bem. A Fernanda Áurea de Campinas tá com a gente. Beijo, Fê, saudade de vocês. E aí, Alan, como é que é? Você vai entrar comigo? Eu tô encerrando. Você quer dar um oi aqui pra galera? Você tem 1 minuto para entrar. Fala sim ou não. Como fazer a hidratação perfeita em casa? Você precisa adquirir os produtos da Olenka com o seu cabeleireiro. Pede para ele vender para você. A linha Hydra 3 é fantástico para você poder fazer a hidratação em casa. Funciona muito bem. Quando você volta a fazer mais lives? Samara Guilherme. Samara, eu tenho feito regularmente pelo menos uma live por semana, tá? Então acompanha lá nas redes sociais, segue aqui meu Instagram, ó, vitorpinho.oficial. Eu sempre coloco a programação no início da semana. Bora? O Alan falou que vai entrar, então você tem 30 segundos, tá? Você demorou, agora só tem 30 segundos. Cadê você? Alan Albuquerque, dá um beijo e dá tchau. Tá terminando meu tempo. Qual o melhor kit para queda? O kit para queda legal, que funciona super bem, é a linha Men's Care, tá? Shampoo, condicionador e o tônico. Teve uma pessoa que mandou aqui, Fabiana Bimbate de Itu. Beijo, lindona. Acompanha a gente lá nas redes sociais, tá sempre com a gente. Já convidei. Cadê o Alan que não vai responder? Eu vou encerrar essa primeira hora de live. Não vai embora. Fica aí com a gente, tá? A gente vai... tá terminando aqui a nossa primeira hora de live. Eu vou fechar. Eu vou salvar essa live, tá? Ela vai direto pro Instagram, porque antigamente a gente salvava, ela ficava nos stories, só que agora ela não fica mais nos stories, então ela vai pro IGTV, só que a gente não deixa no IGTV, a gente coloca ela direto pro canal da Olenka no YouTube, então ela vai direto pro canal. Alan, é o seguinte, cara, eu tô no meu segundo final aqui, o seu convite, eu mandei, mas ele não deu, então eu vou finalizar essa live. Não vai embora, fica aí comigo. Encontraolenka.com, onde a gente vai encontrar vitorpinho.oficial, o meu Instagram. Fica por aí, a gente vai encerrar essa live e abrir outra, tá? Pra gente poder começar. O Alan vai entrar comigo na próxima, eu vou perturbar ele agora. Beijão, não foge não. Vamos voltar já já.